31 de julho de 2014, uma data histórica para o futebol gaúcho. Luiz Felipe Scolari está de volta ao futebol gaúcho, ao comando técnico do Grêmio, depois de 18 anos. Hoje é 30 de julho, né? Hoje é 30 de julho. Volta a fita aí, Paulinho. 30 de julho de 2014, uma data histórica para o futebol gaúcho. Felipão está de volta ao Grêmio, 18 anos depois, né? Na redação da Band, o repórter Gonçalo Cirne Lima tem um destaque já nesse início de programa. Tudo bem, Gonçalo? Boa tarde. Tudo bem, Chico? Boa tarde a você, boa tarde a todos. Hoje uma noite importante na Copa do Brasil, não só para o Internacional, mas também para o São Paulo. Alexandre Pato tem mais uma oportunidade de mostrar futebol. Libertadores, o time do Papa vai tomar Viagra para o jogo de logo mais. E à tarde, a despedida oficial de Ronaldinho Gaúcho no Galo. Muitas informações, muita coisa acontecendo. É uma quarta-feira absolutamente especial e por isso a gente quer a sua participação. Fernanda Becker, boa tarde. Oi, Chico, boa tarde para você. Boa tarde a todos que assistem ao Donos da Bola. Super fácil de participar, você em casa já sabe, né? Lá pelo Twitter, @donosdabolaRS. Pode ser pelo Facebook também, o endereço está na sua tela. Ou pelo nosso e-mail, donosdabolaRS@band.com.br. Participe com a gente. Ao longo do programa a gente vai trazer trechos da entrevista coletiva. O Felipão foi apresentado agora há pouco na Arena do Grêmio, uma longa entrevista coletiva, ele juntamente do presidente Fábio Koff. E a primeira resposta que a gente traz para você já nessa abertura de programa é o Felipão explicando por que ele aceitou o convite para treinar o Grêmio. Se eu pensei, ou se eu fui induzido a pensar em voltar ao futebol logo depois de que tenha terminado um trabalho em que eu tinha uma outra ideia em princípio na minha mente, e o único time que eu pensaria seria o Grêmio. Todo mundo sabe que eu sou gremista, todo mundo sabe que eu tenho simpatia pelo Grêmio, todo mundo sabe que eu passei aqui e aqui sempre considerei a minha casa. Então o único convite que eu aceitaria, doutor Fábio, e o único time que eu voltaria nesse momento seria o Grêmio. Eu, desde que comecei, devo muito a todos os clubes que eu passei, aos jogadores com os quais eu convivi, muito, muito. Mas no Grêmio é uma situação diferente. Foram duas oportunidades e nas duas oportunidades nós tivemos um relacionamento maravilhoso. E voltaria sim, como disse que um dia voltaria, mas e neste momento principalmente, porque eu sei que neste momento que eu também preciso de um abraço, de um carinho, que eu preciso de pessoas que me ajudem, eu sei que o Grêmio é esse time. Eu sei que o Grêmio tem essa filosofia, eu sei que os torcedores, eu sei que os jogadores vão estar comigo. Todos nós, gremistas, independente de sermos presidente ou oposição, se nós estivermos juntos num mesmo plano, buscando para o Grêmio aquilo que é melhor, que é isso que nós falamos, eu acho que eu estarei em casa, estarei feliz, estarei super contente por mais uma vez estar atuando dentro do Grêmio. E, gente, nada me faz mais feliz do que estar aqui hoje. Agradecer ao Dr. Fábio, primeiramente, mas agradecer ao Grêmio e aos gremistas pelo carinho que me dão e me deram nesses dias que antecederam a minha vinda e que nem sabiam que eu vinha para o Grêmio e que nos encontros que a gente tinha manifestava-se de uma forma muito calorosa. E hoje eu estou aqui feliz também, satisfeito, alegre, com condições de realizar o meu trabalho como gosto de realizar e entendo que a gente vai atingir os objetivos que nós traçamos hoje ou que vamos traçar junto com todos os departamentos. Obrigado. Visivelmente emocionado na sua manifestação. E o presidente Fábio Koff, ele explicou, afinal, por que escolheu o Felipão nesse momento para treinar o Grêmio. Eu acredito no Grêmio, acredito nas suas raízes históricas, acredito no teu trabalho. Eu tenho tanto tempo de vida que posso dizer. Eu estou ao lado de uma pessoa que cresceu, que se tornou mundialmente conhecido, que é um caso
de sucesso, que é um vencedor, que teve uma vida construída com dedicação, com trabalho, com seriedade. Desde que eu voltei para o Grêmio, o meu objetivo é trazer o Luiz Felipe de volta. Felipe, que sejamos felizes, que possamos devolver ao Grêmio o que é do Grêmio. Senti ontem, depois de 2 conversas que tivemos à distância, senti ontem a tua gana, a tua vontade de ganhar. Eu encontrei o Filipão, depois de um convite para vir para o Grêmio, com a mesma vontade de 18 anos atrás, cuja integração ela é vertical, hoje com o departamento de futebol, possam devolver ao Grêmio a alegria que está faltando aos gremistas. Que tu sejas feliz conosco. Muito obrigado a todos. Absolutamente histórico. A gente já vai debater sobre isso, a bancada aqui, tô louco para saber a opinião deles, vocês aí em casa também. Mas antes eu quero dar um recadinho, você que está com problema de audição, preste atenção nesse recado, ou que tem um familiar com esse problema, né? Frequentemente fazendo aquelas perguntas corriqueiras, o quê, hein? Pedindo para repetir as coisas, isso é um sintoma clássico. Resolve então esse problema. Acabe com esse tormento e preste atenção na mensagem que o nosso craque Nascimento da Unisons tem para você. Fala, Nascimento. Claro, Chico, falo mesmo. Olha só, não perde tempo não. Porque se tua reclamação é sempre aquela, eu escuto, mas não consigo compreender quando tem mais de uma pessoa falando, olha só. Você liga 3264-3333, o número fica registrado, você vai ganhar uma avaliação completa, que é feito com uma fonoaudióloga, não tem custo. Aí vai matar dúvidas se precisa ou não utilizar o aparelho auditivo, vai poder baixar um pouquinho o volume da televisão, né? E outra coisa, aquela velha história, a estética me assusta, olha só. Eu mostro toda hora e vou mostrar de novo. Olha o tamanho da solução. Até para você que já é usuário do aparelho auditivo, vou colocar aqui no ouvido, ó, não está contente com o modelo que está usando, olha aqui, não aparece. Vai ficar ouvindo bem, tem mais. A Unisons tem uma unidade móvel que vai até você, inclusive interior do estado. Vale dos Sinos, frequentemente estamos na região. Você liga hoje, você pode receber essa avaliação em casa, certo? Parcelamento você pode fazer com cheque, cartão, boleto, programa a tua entrada e o melhor, o aparelho fica pronto na hora. É isso aí. Mas para isso você tem que ligar e ligar correndo. O número está na tela, é 3264-3333, porque a Unisons, essa sim, tá louca para te atender, tá bom? O abraço de hoje vai pro Bernardo Osório e pro pai Marco Aurélio, a turma lá de Santiago, que não perde os donos da bola. Também pro Dinho Patrola, o Zeu Bernard, a turma do campo do Seu Adão, lá na terça-feira, que joga aquele futebol todas as terças à noite. Seguinte, separa o camisa 10, que o patrocinador já me mandou uma chuteira nova, personalizada. Eu vou chegar aí desfilando, tá bom? Chico, quer ir junto? Te levo. Vamos nessa. E repetindo, não perca tempo. Ligue agora, 51 é o código da região metropolitana e o número está na tela aí, ó. 3264-3333. O seu número fica registrado e a Unisons retorna a ligação para você. E ainda, olha só, tem uma unidade móvel que vai até a sua casa. Marque um exame sem compromisso. Unisons, unindo a vida aos sons. Gente, para a gente começar esse debate sobre o Filipão, eu quero até fazer um esclarecimento, pelo menos da minha parte aqui, porque as pessoas nos cobram muito, especialmente nas redes sociais, de que nós temos uma opinião por dia e de que nós éramos contrários, eu pelo menos era contrário ao Filipão e que agora estou abraçando o Filipão. Primeiro porque a decisão já foi tomada, o Filipão está aqui. E não cabe a nós agora ficar, pelo menos a mim, não cabe a mim agora, ficar fiscalizando o trabalho do técnico de uma forma negativa. Claro que vamos cobrar se ele cometer erros, mas eu acho que cabe a nós apoiarmos o Filipão e eu pessoalmente me surpreendi positivamente e de uma forma muito intensa com a recepção da torcida do Grêmio. Eu talvez não imaginava que os gremistas ainda mantivessem essa idolatria tão inalterada, tão inabalável com o Filipão, mesmo após todos esses anos, mesmo depois de tudo que aconteceu, especialmente vindo da seleção brasileira e de um fracasso tremendo.
Os torcedores do Grêmio estão recebendo o Filipão como em nenhum lugar do mundo ele seria recebido. E isso aumenta a responsabilidade dele. Eu estou apoiando o Filipão, torço para que dê certo, mas realmente eu era contra lá no início. Só que nesse momento temos que entender os motivos que levaram a direção a trazer Filipão. Evidente que eu também fui contra a contratação do Filipão, não gostei da contratação do Filipão e me posicionei ontem dessa forma porque nós somos pagos para isso, né? Claro. Nós temos que dar opinião na hora que as coisas acontecem. Se vai dar certo ou não no Grêmio, isso a gente vai ver na sequência. Aliás, eu torço muito para que dê certo. E não nego, mesmo achando que Filipão, numa análise técnica, é um treinador que precisa de atualização, não nego e tenho entendimento completo do que significou para a torcida do Grêmio essa contratação, muito. Do que significou para o contexto gremista, inclusive da forma psicológica e anímica essa contratação, do que significou politicamente para Fábio Koff essa contratação. Não podemos ignorar. E do que significou para a imagem do Grêmio, que virou notícia no mundo todo por causa dessa contratação. Perfeito. Isso tudo tem que ser levado em consideração. Claro, e principalmente da torcida, né, que o Baldassi falou. E inclusive entre dirigentes e conselheiros que estavam hoje na sala de conferências da Arena do Grêmio, em pelo menos 3 momentos houve aplausos para o Filipão. Seja quando ele chegou, quando ele encerrou a entrevista ou durante a coletiva, ele foi muitas vezes aplaudido conforme aquilo que ele falava, que estava agradando aos dirigentes e conselheiros, que também são torcedores e também viram o Filipão, né? Ele é um símbolo e esse momento, gente, acontece, esse momento é um sonho de todo gremista desde que ele saiu do clube. Desde que ele saiu em 96, o gremista sonhava com esse momento e olha, demorou, né? Mas tem algumas questões, Chico. Primeiro o seguinte, claro que eu preferi o Tite. Tá? Todos nós. Mas ao mesmo tempo em que eu dou um voto de confiança para o Dunga na seleção brasileira, eu tenho que ser coerente e dar um voto de confiança ao Filipão, até porque ele tem uma biografia. Isso aí. Ele tem uma biografia. Ignorar nunca isso. O Baldassi tem uma crítica pontual ao Filipão. Pelo menos, eu não tinha a ideia do Filipão tão desatualizado antes da Copa. Quer dizer, de um mês depois ele virou, para quem não achava ele desatualizado, de um mês depois ele não pode ser desatualizado, né? Ele não pode ser desatualizado em um mês. Tá? Então, pelo menos eu atualizado. Então eu penso um pouco diferente. Agora, claro, o Tite, com a recusa do Tite, o Tite ficou um pouco como um vilão da história, entendeu? Recusou o Grêmio, não, ele não quer treinar. Mas não foi só recusar o Grêmio, ele recusou a todos. E aí o Filipão começou a ganhar um pouco mais de força no carinho do torcedor. E o fato de aceitar treinar o Grêmio é a prova de que o torcedor vai fechar com ele. Porque na hora complicada, na hora difícil do Grêmio, ele que teve um momento ruim na Copa, né, se colocou de peito aberto a encabeçar o projeto. Um momento complicado. Claro, claro. E isso também contribuiu. Tem uma questão psicológica muito importante nisso tudo, em relação ao que está acontecendo com a torcida do Grêmio pelo retorno do Filipão. Vamos combinar o seguinte, o Grêmio de 20 anos para cá, nesses 20 anos desde que o Filipão chegou pela primeira vez, o Grêmio teve seu momento glorioso, um dos maiores da sua história com o Filipão, e a partir dali o Grêmio tem 2 títulos importantes. O título de 97, que era o Evaristo Macedo, da Copa do Brasil. Com resquícios do Filipão. Mas era o time do Filipão. Era o time do Filipão. Sim. E depois tem uma Copa do Brasil isolada em 2001, naquele grande time do Tite. Então, para a torcida do Grêmio, o retorno de Filipão significa, psicologicamente, o retorno do melhor momento da história do clube. Muito dessa cobrança que existe pelo jejum de títulos do Grêmio são daqueles torcedores que viram, que cresceram vendo o Grêmio do Filipão e cobram muito por isso. E se lembram a referência, mas na época lá do Filipão era assim, era assado, e agora não está sendo assim, agora o time não é tão bom como era. Muito por causa daquele time do Filipão. O que se fala da cara do Grêmio, essa cara do Grêmio, que os gremistas traçam esse perfil, né? De um Grêmio valente, técnico, mas também que, como diria o Luxemburgo, né, arrasta o bumbum no chão. Essa cara foi muito construída pelo Grêmio do Filipão. Mas tu sabe que eu acho que a cara do Grêmio é algo que não existe, tá? Eu também acho. Porque para os gremistas, gremistas têm tudo bem, perfil traçado. Tem esse perfil, tá? Mas todos os times que levaram o Grêmio a títulos foram times com características diferentes.